prazer falar com todos aqui. Eu queria convidar o primeiro, sem muitas delongas, convidar o nosso primeiro expositor, e que eu estaria aqui apenas para tentar auxiliar no andamento dos trabalhos, mas volto a dizer, é uma honra para mim o convite para participar de um evento com pessoas tão qualificadas e profundas conhecedoras nesse tema que nós vamos debater, que são a utilização de radioisótopos na medicina. E eu estava falando aqui, não sei se tem, nós temos mais, nós temos já cerca de 30 participantes, mas eu estou com essa roupa aqui porque eu estou na minha clínica, saí do centro cirúrgico aqui para participar desse evento, para aprender um pouco com todos vocês. Quem seria o primeiro expositor, por favor? Eu acho que sou eu, Alessandro Facuri, da Senem. Ô, Alessandro. Bom dia, Alessandro. Prazer. Bom dia. Prazer é meu, doutor Irã. Gostaria, primeiro, de dar bom dia a todos, agradecer à Abdan e ao Celso pelo convite para esse excelente evento para discutir a nossa área com tantos tópicos diferentes, né, no momento de crescimento e transição para o setor nuclear. Então, a iniciativa realmente reunir todos esses entes para o debate sempre uma grande coisa e é um prazer participar. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, e certamente aí o nosso próximo evento vai ser presencial, né, porque eu acho que esse é o principal benefício desses nossos eventos, né, a interação, as discussões que ocorrem ali no momento do café, inclusive, né? Então, tenho certeza que logo estaremos juntos novamente. Deixa eu dividir aqui a minha tela. Só um minuto, por favor. Eu não sei se vocês podem ver a apresentação, espero que sim. Bom, estão vendo a apresentação? Estamos. Ótimo. Me foi sugerido, então, vou tentar primeiro cumprir aqui os 20 minutos que me foram dados, para que a gente possa ter discussão. Me foi sugerido esse interessante tema, né, que seria a regulação como o indutor do crescimento do mercado, né, que, de fato, é um tema muito interessante, principalmente se falando em termos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, os aspectos que a gente regula com relação à proteção radiológica e à segurança nuclear. E, como vocês sabem, né, eu vou abordar um pouco mais adiante, a Senem está em fase de transição, onde está sendo criado um ente que vai se dedicar totalmente às atividades reguladoras. Antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar aqui a medicina nuclear dentro do que a gente chama de instalações radiativas, né? São as instalações que atualmente são licenciadas e estão a cargo da Coordenação Geral de Instalações Médicas Industriais, pela qual eu sou responsável hoje em dia na Senem. Então, a gente tem a área de indústria, com esterilização e radiação de alimentos, que está sendo também tema aqui no Congresso, perfilagem de poços de petróleo, medidores nucleares, gamma-grafia, técnicas analíticas e traçadores nucleares. E aí vamos para a área da medicina, tem a radioterapia, aí está a medicina nuclear, aqui em amarelo, né, é um das áreas aqui, né, que estão dentro desse ramo medicina, radioimunoensaio, e aqui faltou também, eu não coloquei, irradiação de sangue, né, que também é um componente aqui da parte da medicina. E aí temos a área de pesquisa, que é extensa, né, a gente tem desde pequenos laboratórios de universidades que manipulam material radioativo, até aceleradores enormes, como o Sirius, né, que é um empreendimento aí que está em desenvolvimento e é um investimento muito grande por parte do governo brasileiro. Temos a área de segurança pública, que
tem crescido enormemente nos últimos anos, né? O licenciamento de práticas relacionadas à segurança pública, o mais conhecido, eu acho que é o body scan, né? Que é instalado em presídios e aeroportos, tá? Com finalidades de segurança, mas também temos inspeção de cargas, de contêineres em portos, né? E isso tem crescido realmente de maneira surpreendente. E a área aqui que também nos diz respeito, que é a produção de radiofármacos, né? Que então engloba os ciclotrons e as radiofarmácias centralizadas, que eu vou abordar aqui um pouquinho mais adiante também, né? Para que vocês tenham uma ideia, a CENEM não lida com a utilização de raio-x para fins diagnósticos, tá? Isso está inteiramente a cargo da Anvisa. Mas nessas áreas que eu abordei no slide anterior, a gente hoje em dia tem cerca de 3.500 instalações ativas, né? Ou seja, que estão em algum ponto do processo de licenciamento, autorizadas ou não, mas que se encontram aí dentro do processo de licenciamento, para um total de 5.600 instalações que são controladas por nós, né? Ou seja, aquelas que estão inativas, que deixaram de operar, etc. E, para isso, então, a CGMI, a coordenação, conta hoje com 53 inspetores. Nesse slide eu mostro para vocês mais ou menos a cara da nossa base de dados, né? Onde a gente tem, desde a descrição das fontes dos licenciados, que nos são comunicadas automaticamente através dos requerimentos eletrônicos e a gente verifica divergências, até as validades das autorizações por operação que emitimos para vocês. Enfim, a gente tem uma base de dados hoje bem robusta para fazer o controle e o licenciamento das fontes no país, né? Eu estou apresentando aqui para vocês uma evolução da medicina nuclear no Brasil, né? Instalações ativas nos últimos anos. Não seria informação de 2021, porque esse número ele tem sido selecionado no final de cada ano, mas a gente claramente vê, de 2017 para cá, um crescimento linear, né, no número de instalações de medicina nuclear no país. Em 2020, a gente viu aqui uma tendência à saturação e, na minha opinião, isso é muito função da epidemia, né? Com a epidemia, muitos serviços deixaram de funcionar, enfim, ou deixaram, pelo menos, a medicina nuclear deixou um pouco de se expandir, né, em função de todas as limitações que foram impostas, mas a gente espera aí um crescimento médio de pelo menos 15% ao ano. E aqui eu já coloco uma primeira observação importante, por favor, registrem esse número, né? Do total de serviços de medicina nuclear, 94% são instalações privadas. Esse é um slide importante para falar enfim, de regulação como indução do crescimento. Bom, o fato que eu desejo abordar é que existe uma assimetria enorme na distribuição dessas 464 instalações de medicina nuclear autorizadas no país, né? Essa tabela eu peguei de um artigo aí que foi publicado no passado pelo pessoal da Federal Fluminense, o Tinoco e o Fernando, onde eles mostram a distribuição tanto dos SPECTs como dos PET-CTs no país, né? As instalações de medicina nuclear. E a gente vê aí que 50% estão concentradas no Sudeste, né? Enquanto, por exemplo, o Nordeste tem cerca de 15% das instalações, o Sul tem cerca de 20%, né? Então, essa também é uma posição do final de 2020, mas essa simetria é observada e é sempre mencionada nesses fóruns governamentais, né? Necessidade de redução de assimetria, tanto na produção, né, que é o que eu mostro agora nesse slide, como na utilização dos radiofármacos, né, os pacientes que têm que se locomover. Essa é uma crise muito grande. Então, está aqui a nossa norma que diz respeito à produção de radiofármacos, a 6.11, e a posição do final de 2020 eram 14 ciclotrons autorizados. A gente atualmente tem mais 2 em licenciamento, e 4 radiofarmácias centralizadas, né, que já existem no país, são realidade, mas a gente está observando para ver se essa questão de fato vai acontecer no país, né, o que, na nossa opinião, poderia impulsionar bastante o desenvolvimento da medicina nuclear, já que você, de certa maneira, poderia promover alguma descentralização, né, no fornecimento dos insumos, melhorando, então, a logística, né, o que foi tão abordado
nos seminários de ontem, né? Tanto pelo Natanael, pela Anacélia, pelo Fabiano. Bom, eu relato aqui os principais problemas que são sempre abordados em todos os fóruns, tanto no GSI ou nos congressos das sociedades, da BFM, da SBMN, que são a principal crise, os principais gargalos no desenvolvimento da medicina nuclear no país, né? Então, claramente existe a necessidade de expandir o acesso da população à medicina nuclear para melhorar a saúde da população, né? O Brasil está atrás com relação a esse desenvolvimento de países como Uruguai e Argentina, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o número de câmaras por habitante, precisamos, isso tem sido muito enfatizado, né, de autossuficiência na produção de radioisótopos, e na crise, como essa crise atual do Covid, que a gente verifica como isso é importante, né, o país ser autossuficiente, reduzir essa assimetria geográfica que eu mencionei, né, e dar acesso à população aos procedimentos médicos, expandir o treinamento de recursos humanos para que os profissionais possam ter a formação correta e capacidade para trabalhar na área da medicina nuclear, que está evoluindo muito, né, com a introdução da terapia, por exemplo, atividades maiores e necessidade maior de formação, dosimetria interna. Existem aspectos aí que virão necessariamente e que devem ser bem cobertos, né? De maneira geral, aumentar, né, melhorar a distribuição, a logística para a entrega dos radiofármacos, e também é mencionado, assim, de maneira recorrente, a necessidade de articulação de todos os entes envolvidos na regulação do setor, né? O que a gente tem feito, a gente tem tido tratativas aí recentes com a Anvisa, discussões aí com o Anderson, com o Renato, né, Anderson? E também, enfim, com o IBAMA. A nossa discussão é permanente, né? Vocês lembram que o IBAMA, há alguns anos atrás, publicou uma IN que previa um licenciamento ambiental complexo para as áreas de medicina nuclear, pesquisa, etc. E devido à nossa discussão, à nossa articulação, essa IN foi republicada com, digamos assim, com conceitos, né, com questões mais razoáveis, né? A medicina nuclear, então, saiu do licenciamento ambiental federal. Eu abordei no início da minha apresentação, é importante mencionar para vocês, né, que aqui está um quadro do sistema CENEM. Como vocês sabem, a CENEM é uma grande formadora de recursos humanos, tem a parte de radioproteção e dosimetria, os depósitos de rejeito, né, que recebem os rejeitos, as fontes, e armazenam e gerenciam esse rejeito. A CENEM também é uma grande prestadora de serviços, né? E eu destaco aí a produção de radiofármacos e outros, né? Calibração, monitoração individual. E tem a parte de função exclusiva de Estado, que é a área de segurança nuclear. A Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear é a diretoria a qual a CGMI está submetida, e está, então, sendo separada as atribuições de política, promoção e fomento das atividades regulatórias pela criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, né? Isso está em curso. A medida provisória foi publicada em 14 de maio de 2021 e fala, né, portanto, que a ANSN tem como finalidade institucional monitorar, regular e fiscalizar a segurança material, a segurança nuclear, a proteção radiológica e a das atividades e das instalações nucleares de atividades nucleares, materiais nucleares, fontes de radiação, etc. Né? Então, essa medida provisória completou 60 dias e foi prorrogada recentemente, então ela está em apreciação pelo Congresso Nacional. E aí eu destaco aqui para vocês, bom, para falar de regulação, né, como indutor de crescimento do mercado, eu começo pelo artigo 174 da nossa Constituição Federal, né, da Ordem Econômica e Financeira, onde vocês podem ver aí o artigo 174, que diz: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo do setor privado, né? Essa é a nossa Constituição Federal. E fala ainda que a lei estabelecerá diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento, né? Por outro lado, a ANP da autoridade fala no artigo 9º que a ANSN não exercerá atividades de regulação econômica, comercial e industrial ou pesquisas e levantamentos para este fim. Bom, é a partir da teoria econômica neoclássica que a questão da regulação se relaciona com a existência de falhas de mercado, né? Então, a regulação assim, consiste em imposição de regras e controles do Estado, suportada por meio de sanções com a finalidade de dirigir, e eu diria até restringir, o comportamento econômico, né, de indivíduos ou empresas. A regulação também é intervenção estatal por meio de taxações, né, subsídios, e controles legislativos e administrativos sobre as atividades econômicas. E quando a gente fala de regulação, a gente fala de, basicamente, 4 modelos, considerando a intervenção direta do Estado, né? O primeiro, que seria o modelo eletivo, que é um modelo menos intervencionista, né? Ou seja, o Estado impõe a regulação somente para corrigir falhas de mercado. A gente tem também o modelo diretivo, né? Onde o Estado usaria sua influência como comprador ou regulador para estimular certos tipos de padrões. A gente tem um modelo restritivo, que é um modelo restritivo, bom, o Estado limita o que é disponibilizado para o mercado, né? E o último, que é o prescritivo, que o Estado define o critério de ofertas de serviços no mercado, né? Esse modelo prescritivo é usado em vários países, né? Então, assim, o objetivo central da regulação, na verdade, é aumentar o nível de eficiência econômica dos mercados nas 3 dimensões que têm sido abordadas aqui no Congresso, nas apresentações de ontem. Por exemplo, a dimensão produtiva, alocativa e distributiva, né? Então, assim, a regulação não diz respeito apenas ao estímulo da concorrência como um fim em si, né? Mas, assim, existem 2 padrões de regulação. Uma é a regulação ativa, de caráter mais interventivo, regulação de serviços públicos, de infraestrutura, e a regulação reativa, né? A regulação reativa, ela é destinada à prevenção e à repressão, na verdade, de condutas que a gente chama de anticompetitivas, né? Mas, pelo que está na MP, né, resta à ANSN a questão do poder ordenador, né? Que tem relação com que a maioria das pessoas aborda em vários seminários, em várias discussões, com o poder de polícia. Embora esse termo poder de polícia ele tenha larga tradição aí na literatura, na jurisprudência, nos textos legais, dentre os quais a própria Constituição Federal, também no artigo 145, que eu vou mostrar a seguir, tem muita gente que critica a utilização do termo poder de polícia, né? Bom, basicamente porque se entende que essa expressão está ligada à ideia de estado de polícia, né? Ou seja, onde o fundamento do poder está mais na autoridade em si do que na defesa dos direitos fundamentais, né? Então, assim, há quem prefira o uso de termos como atividade administrativa de limitação, né? Enfim, com restrição de direitos individuais, né? Ou mesmo poder ordenador. E no artigo 78 do Código Tributário Nacional está definido exatamente o que o poder de polícia, que seria, então, a atividade da administração pública que limita, né, um determinado direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, e aí é concernente à segurança, à higiene, ordem, costumes, né? Ou seja, se impõe ao particular a obrigação de não fazer, né? A gente está muito familiarizado com essa questão da obrigação do não fazer. Quando eu falo em obrigação de não fazer, a gente está se referindo, por exemplo, ao dever de não poluir,
não fazer ruído excessivo, ou seja, não colocar a vida ou a segurança das pessoas em risco. E esse é o nosso business aqui, né, na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, a gente pode dizer que o poder de polícia é um mecanismo de frenagem que dispõe a administração pública para conter abusos do direito individual, né? E aqui está o artigo 145 da Constituição, que eu mencionei. A União, Estados e o Distrito Federal, municípios, poderão instituir seguintes tributos. E aqui no parágrafo 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte. No caso da CENEM, essa taxa aqui, em razão do poder de polícia, é a taxa de licenciamento e controle. Então, enquanto, né, o conceito de polícia normal está associado, né, à polícia judiciária, por exemplo, que promove a repressão de atividades ilegais, esse poder de polícia que eu mencionei diz respeito à disciplina de atividades legais, né? Então, é a famosa polícia administrativa. A gente age, então, com base nesse tripé aqui, né? Com base em uma legislação, normas e regulamentos, se emite uma autorização, né, uma concessão, uma permissão, e os requisitos, né, pelos quais foi concedida essa autorização, eles são verificados através de inspeções regulares. Caso se observe uma não conformidade, se aplicam medidas de coerção. Então, sob o viés da segurança, é nisso que consiste a nossa regulação. Eu coloquei esse slide interessante, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, eu já estou tendo que correr, né, que é um livro, na verdade, de Pierre Taittinger, de 1934, que ele fala uma coisa interessante. Se a lei proíbe o movimento de veículos do lado esquerdo da rua, é para evitar colisões ou atropelamentos. Um veículo pode transitar pela esquerda, no entanto, sem que esses danos ocorram, mas esse fato ainda é um risco para a segurança, pelo qual é considerado um ato criminal e, sendo assim, deve ser objeto de repressão, porque essa é uma coisa comum em se ouvir, né? Mas a atividade é baixa, mas o risco é mínimo, né? Até que, por exemplo, em um serviço de medicina nuclear qualquer, um paciente venha a falecer por uma causa que não tem nenhuma relação com o radiofármaco, né? Mas o serviço e a autoridade reguladora têm que explicar que o fármaco é seguro, que os controles são feitos, né? Então, o objetivo da regulação tem muita relação com a confiança da sociedade, dos usuários, e do público em geral. Então, por isso, ela deve ser ostensiva, guiar e buscar evitar acidentes. Então, esse o nosso processo regulatório na CENEM, né? Ou seja, o radar não está escondido atrás da árvore. Todos sabem que o radar está lá, todos sabem quais são as regras, e todos têm que seguir as mesmas regras, apesar de que, se você transitar na rodovia vazia, pode ser que não ocorra nenhum acidente. Mas as regras são para todos e devem ser seguidas de maneira igualitária. Porque, apesar da segurança, né, isso que eu estou mostrando, existem benefícios óbvios na aplicação da energia nuclear, mas, infelizmente, acidentes ainda acontecem, né, e devemos ser capazes de evitá-los, né, porque eles podem ter consequências bem graves. Bom, já encerrando a minha apresentação, eu coloco aí, primeiro, moralidade e eficiência. Esse deve ser o pressuposto de toda atividade estatal. Durante os processos de fiscalização e licenciamento, balanceamos, avaliamos a conveniência e oportunidade de agir, né? Por exemplo, se caça a autorização de um serviço médico quando se chega à conclusão que o risco ao qual o paciente está submetido é maior que o benefício que ele possa vir a ter em função de ser tratado ali. A imposição de penalidades tem o caráter de desincentivar o não cumprimento de normas, né, que, como eu falei, para todos, e isso aqui também é muito importante, né? A segurança jurídica, previsibilidade e tratamento isonômico, né? Proporcionalidade na aplicação de sanções e medidas restritivas. É isso que a regulação deve garantir
para incentivar, sob o viés da segurança, claro, o desenvolvimento de serviços de medicina nuclear. A parte da discricionariedade da autoridade reguladora, ou seja, existem medidas possíveis, mais inoportunas, né, como eu mencionei. Então, antes, por exemplo, de se impor restrições, a gente procura balancear, né, digamos assim, o dano social provocado por essas restrições, mas isso não deve eximir os licenciados em cumprir as normas, né, principalmente quando está patente que existe um não cumprimento por negligência, né, e essa discussão de liberdade econômica versus segurança, né? É uma discussão muito complicada para ser feita. Para que vocês tenham uma ideia, há cerca de 2, 3 anos fizemos um levantamento a respeito das doses elevadas de radiação que somos comunicados, né, que os trabalhadores das instalações radioativas recebem. A medicina nuclear, apesar de serem instalações que lidam com baixas atividades, relativamente baixas atividades, mas a medicina nuclear era líder de doses elevadas, né? Isso pelas características de funcionamento da instalação. Quando a gente começa a estudar proteção radiológica, a gente estuda 3 princípios básicos, que é distância, tempo e blindagem, né? E outras práticas, apesar de terem fontes mais robustas, mas muitas vezes elas têm esses requisitos, distância e blindagem, por exemplo, muito mais aplicados do que na medicina nuclear, onde se tem que lidar com pacientes injetados, por exemplo. Bom, e eu coloco esses aspectos para você. Eu gostei da apresentação da Ana Célia ontem, porque ela, em certo momento, ela falou, bom, contribuições, então, para o avanço do setor, para melhorar o setor. E aí eu vou finalizar minha apresentação muito nessa direção, né? O que a CNEM procura fazer, na verdade, é estabelecer com o licenciado o que a gente chama de fator confiança, né? Ou seja, a gente tem a filosofia de ouvir o licenciado, isso é fundamental. Qualquer licenciado que enviar um e-mail para o cgmi@cnem, ele pode agendar uma reunião conosco, ele será atendido seja qual for o assunto, será debatido tecnicamente, né? Então, a gente não parte do princípio que as instalações são desonestas, né? A gente parte do princípio que tudo está sendo feito com a melhor das intenções. A gente vai nas inspeções, na verdade, buscar a conformidade e não a não conformidade. Essa relação, eu acho que tem que mudar do licenciador com o licenciado, né? Essa mudança de paradigma. A gente não tem medo de se expor. Bom, essa assimetria da medicina nuclear, na minha opinião, é uma coisa que tem que ser resolvida, né? Como eu mencionei, a questão das radiofarmácias é uma coisa que a gente ainda está observando para ver se vai acontecer de fato, mas eu acho, na verdade, a opinião de regulador, né, que enxerga 500 instalações, que o SUS precisa financiar a atividade, né? Eu acho que essa, na verdade, é uma das razões da grande assimetria, né? Parece que o SUS não se convenceu ainda do custo-benefício da medicina nuclear. Essa discussão não é feita, né? E a gente olha até com uma certa preocupação, por exemplo, hoje você tratar câncer de reto sem PET-CT, né, é uma temeridade. E o que a gente observa é que enquanto os privados fazem 300, 400 PETs por mês, os hospitais públicos de referência, não sei, a Priscila está aí, ela vai falar depois de mim, mas talvez façam 100 por mês, né? Então, esse número ainda é muito reduzido. E claro, a realização do PET-CT mudaria completamente a conduta médica, né? Então, eu acho que esse é um grande gargalo. Na verdade, o que a gente vê muitas vezes é que o que para o privado é uma oportunidade, né, para o público acaba sendo um problema, né? E eu acho que está na hora da sociedade reagir, né, com relação a isso. Por exemplo, o caso do teranóstico, né, que vem sendo discutido, eu acho que há 20 anos, pelo menos, né, 10 anos, pelo menos. Agora está acontecendo. E aí a gente se questiona como é que fica o serviço público depauperado com essa atividade crescendo bastante, né? A gente já observa, por exemplo, alguma judicialização com relação ao lutécio, né, que tem dado resultados excelentes. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? O setor público vai pagar lutécio e não paga PET-CT? Né? Como é que vai ser? Como é que vai ficar essa questão? Então, eu acho que a discussão é muito por aí, sabe? Eu acho que
carece de investimento. Eu mostrei para vocês 94% das instalações privadas. Existe um benefício óbvio da medicina nuclear hoje, que é usada em todo o mundo, e o setor público tem que avançar investindo nessa especialidade que hoje é tão importante, tanto no diagnóstico de várias enfermidades, como na terapia, né, que está em crescimento também. Bom, pessoal, eu não quero exceder muito tempo para a gente poder discutir mais alguma coisa depois das apresentações. Novamente, agradecer ao Celso, ao Abdan, e vai ser um prazer continuar a discussão com vocês. Obrigado. Bom, obrigado, doutor Alessandro Facuri, pela sua exposição. E, doutor Alessandro, me desculpa, eu não fiz sua apresentação, mas o doutor Alessandro é coordenador-geral de instalações médicas e industriais do Cinem. E é que eu volto a dizer para vocês, cheguei aqui meio esbaforido, porque eu estava trabalhando ali, estava chegando a hora, a cirurgia sempre atrasa um pouco, não é, Priscila? De forma que eu quero pedir as minhas escusas pela minha falha na sua apresentação, doutor Alessandro, mas parabéns. E a próxima expositora, que terá 20 minutos, é a Priscila Pujati, que é chefe de serviço de medicina nuclear no INCA. Então, você tem 20 minutos para a sua exposição, Priscila. Seja bem-vindo. Um abraço. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha apresentação? Sim. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Abdan, na pessoa do Dr. Celso, pelo convite para estar aqui, cumprimentar o deputado Irã Gonçalves e os demais membros da mesa, Alessandro e Anderson, com quem eu tenho o prazer de dividir esse tema, que é tão sensível à nossa área. E cumprimentar os demais presentes, que estão aqui doando um pouco do seu tempo para nos assistir. Bom, a mim foi delegada a difícil missão de falar de um tema que pode gerar alguns debates acalorados, né, no nosso meio, que é a flexibilização do monopólio de radiofármacos no nosso país. Eu não tenho nenhum conflito de interesse na abordagem desse tema, e eu estou aqui com o objetivo de trazer uma perspectiva da visão do usuário, né? Especialmente o usuário do setor público, que é onde eu estou localizada. Eu sou farmacêutica, estou no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, que é um hospital público que atende 100% SUS a pacientes com câncer desde 2012. Atuo na área de assistência, ensino e pesquisa também, voltado para a radiofarmácia em oncologia, e atualmente eu estou, né, chefe do Serviço de Medicina Nuclear do INCA desde o início desse ano. Então, para a gente poder entender essa questão do monopólio de radiofármacos no Brasil, como é que é feita a comercialização desses radiofármacos hoje, como que eles chegam em nós, usuários, no caso, o serviço de medicina nuclear. Então, a gente tem uma radiofarmácia industrial, que seria um modelo nuclear da indústria farmacêutica, que produz os insumos, radiofármacos prontos para uso, geradores de radioisótopos, e distribui e comercializa diretamente para uma radiofarmácia hospitalar, que está localizada dentro de um serviço de medicina nuclear, que pode ou não estar dentro de um hospital, mas o modelo que a gente chama é radiofarmácia hospitalar, que então vai prover esses radiofármacos para o serviço de medicina nuclear e, claro, atendimento direto aos pacientes, que é toda a atividade de radiofarmácia industrial, ela é voltada para o paciente, para o usuário, para aquele que vai utilizar aquele material, né? No caso, os radiofármacos. Mais recentemente, no Brasil, a gente tem um modelo de radiofarmácia centralizada, que seria uma radiofarmácia hospitalar, né? Bem simplificadamente, que atende a 2 ou mais hospitais, né? Um grupo de hospitais da mesma região, que então vão estar atendendo aos pacientes. Então, esse é o modelo que nós temos hoje funcionando no nosso país e em boa parte dos países do mundo. Tá? Então, a radiofarmácia hospitalar
e o Serviço de Medicina Nuclear são as duas engrenagens desse fluxograma, digamos assim, que vão prover os radiofármacos para o usuário final, que é o paciente com o objetivo de fazer diagnóstico ou terapia de doenças. Tá? Como que está organizado no nosso país? Né? Os dados, eu coletei esses dados da CENEM, agora, no início do ano, fiz uma continha básica ali de onde é que estavam localizados esses serviços, lembrando que são serviços que estão no site da CENEM. A gente tem mais ou menos 432 dois serviços de medicina nuclear no Brasil, então, que estão atendendo diretamente aos pacientes, assim distribuídos nas 5 regiões do país, né? Então, nós temos a maior parte deles localizados na região sudeste e sul do país, e a maior parte deles dentro do estado de São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dentro desse contexto, né, olhando alguns artigos científicos que fizeram um levantamento mais detalhado desses serviços, a gente tem dentro desses 430 serviços, aproximadamente 100 equipamentos de PET-CT, e são responsáveis atualmente por aproximadamente 1.500.000 procedimentos por ano. Tá? De todos os procedimentos atualmente realizados no país em medicina nuclear, 70% deles são procedimentos cobertos pelo SUS. O Facuri já falou aí que mais de 90% dos serviços são privados, né? E mais de 70% dos procedimentos, dos 1,5 milhão de procedimentos que são realizados no país hoje, são feitos no âmbito da assistência em saúde privada, né, por convênio ou particular. Então, a gente tem uma inversão, né, de assistência de usuário final. E dentro da indústria, né, considerando a indústria farmacêutica, que é a radiofarmácia industrial, que produz e comercializa esses radiofármacos no país, nós temos duas situações. Nós temos a existência e a função, né, dessa indústria no país, ela foi estabelecida na Constituição Federal de 1988, artigo 21, inciso 23, e ela foi alterada pela Emenda Constitucional 49 de 2006, que flexibilizou o comércio desses radiofármacos com meia-vida inferior a 2 horas, isso tudo muito motivado pela ascensão do FDG, que é um análogo de glicose marcado com flúor 18, que você tendo um monopólio que era exercido basicamente por um instituto em São Paulo, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, com uma meia-vida inferior a 2 horas, dificultaria muito a logística de distribuição desse radiofármaco para regiões mais distantes desse centro, que no caso de São Paulo, no nosso país. Então, a importância desse radiofármaco para a oncologia, né, para diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de resposta à terapia de alguns tipos de câncer, ele impulsionou a quebra desse monopólio em 2006 e os demais radiofármacos com meia-vida superior a 2 horas seguem sendo monopólio da União no nosso país e vem sendo discutido atualmente, desde 2010, né, mas agora mais recentemente, como o deputado Irã falou no início dessa mesa. Então, o que a gente tem a partir dessa quebra desse monopólio? A gente tem essa distribuição aqui de radiofarmácias industriais que produzem esses radiofármacos com meia-vida inferior a 2 horas. Então, a gente tem, desde a região sul, a sudeste e também na região nordeste, plantas produtoras de radiofármacos com meia-vida inferior a 2 horas. E com meia-vida superior a 2 horas, como eu disse, a gente segue sob o monopólio da União, mais especificamente 2 institutos, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. A maior parte dos radiofármacos produzidos e distribuídos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares em São Paulo para as demais regiões do país, além da região sudeste. Bom,
Isso daí coloca a gente, enquanto usuário, tá? Vou falar na nossa questão usuário, em uma situação com alguns problemas, com algumas questões que às vezes dificultam a nossa atuação lá na ponta do iceberg, né? Então, aqui eu coloquei as principais questões que às vezes aparecem para a gente dentro do serviço de medicina nuclear e dificultam a nossa atuação. Então, a primeira delas é um planejamento, né? A necessidade de planejamento, ela existe para todos os institutos. A gente trabalha com material radioativo, então isso é fundamental, o planejamento é fundamental. Aqui a questão é o planejamento muito antecipado, né, desses radiofármacos. Então, a gente precisa, às vezes, planejar um diagnóstico, uma terapia, que a gente vai precisar de um material com 3 semanas, 1 mês de antecedência. E para quem está lá na ponta do iceberg, especialmente a gente que está trabalhando com câncer, a gente sabe que muita coisa acontece com os pacientes nesse intervalo de tempo, né? Então, a gente está falando de 3 semanas para um paciente, de repente, que vai fazer uma terapia com lutécio, né? E às vezes acontece nas 3 semanas, a gente ainda não conseguir aquele material, e esse paciente, nesse intervalo, ele acaba apresentando uma ou outra intercorrência. E existe uma dificuldade em modificar esses pedidos, tá? E uma impossibilidade, muitas vezes, de cancelar esses pedidos. Então, às vezes, você tem um paciente que tem uma complicação, uma intercorrência, que impede aquele tratamento ou aquele diagnóstico, você não consegue cancelar aquele pedido e, muitas vezes, não consegue transferir para um outro paciente a tempo. Além disso, a gente enfrenta uma oferta sazonal e, muitas vezes, dificultada de alguns tipos de radiofármacos que estão disponíveis no SUS, e aí você tem alguns radiofármacos de distribuição mensal que acaba não acontecendo conforme planejado, e a gente precisa ficar adiando e trocando aquela abordagem para aquele paciente, o que também dificulta, principalmente no contexto de alta complexidade, que é o caso do câncer. E alguma dificuldade em incorporação de novos radiofármacos. A gente vê, às vezes, um portfólio, se a gente pode chamar assim, de radiofármacos disponíveis fora do país, que não estão disponíveis para a gente aqui. Então, às vezes, a gente está fazendo algumas abordagens um pouco já ultrapassadas do ponto de vista médico, porque a gente não dispõe de algum desses radiofármacos aqui no país. E, claro, uma dependência de transportes. A gente sabe que isso muito vem não apenas da logística dentro do país, mas porque a gente tem também uma dependência externa da produção do nosso IFA, né? Digamos assim, Instituto do nosso insumo farmacêutico ativo, que é o radioisótopo. A gente não é independente na produção de radioisótopos. Então, aqui a primeira questão que eu acho que a gente tem que levantar é que se basta quebrar o monopólio, né? Se nós não deveríamos pensar em uma produção nacional, né? E aí a gente tem um reator multipropósito, que vem em discussão também há bastante tempo, e já tem, né, a parte de projeto bastante avançada, para produzir radioisótopos dentro do nosso país, né? Aqueles com meia-vida superior a 2 horas, que às vezes a gente quebra o monopólio, mas os grandes reatores que produzem esses radioisótopos vão continuar fora do nosso país. Então, eu não sei se parte desses problemas logísticos e de planejamento, eles se resolveriam simplesmente com a quebra do monopólio. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de abrangência para essa questão. E, além disso, a gente tem a parte regulatória, né? A gente tem, desde 2006, com a Emenda Constitucional 49, a gente vem vendo, ao longo do tempo, o Anderson está aí, vai poder abordar isso melhor, uma evolução das legislações na área de radiofármacos, né? Um amadurecimento também, muito também acompanhando o movimento internacional. A gente tem que dizer que isso não é uma coisa só nacional, a gente tem visto um amadurecimento das legislações internacionais também, voltadas para radiofármaco. Então, a partir da quebra do monopólio em 2006, a gente teve a primeira resolução da Anvisa voltada para o serviço de medicina nuclear, a RDC 38 de 2008,
Na sequência, em 2009, a gente teve as boas práticas de fabricação de radiofármacos e os requisitos para registro de radiofármacos, que foi a 63 de 2009 e a 64. E aí nós tivemos um gap de 10 anos. E em 2019, a gente teve a RDC 301, que é a boas práticas de fabricação de medicamentos, com a instrução normativa 37 e 35, que são aplicadas para radiofármacos. Aqui vale bastante a gente dizer que essa resolução é voltada para a produção industrial de radiofármacos e não para a manipulação in-house e a produção em radiofarmácia hospitalar ou a preparação em radiofarmácia hospitalar, que a própria Anvisa já declarou que está sujeita à RDC 67, 67, de 2007, e que, em certa parte, é conflitante com a RDC 38, de 2008, e que já é sabido que a Anvisa já se propôs a revisar essas duas legislações voltadas para a radiofarmácia hospitalar, no caso. E, mais recentemente, em 2020, a Anvisa promulgou a RDC 451/2020, que diz respeito a alguns requisitos de registro, né, principalmente por notificação simplificada de alguns radiofármacos e também controle de qualidade de radiofármacos de produção industrial. Acompanhando essas legislações, né, qual foi a evolução de entrada de radiofármacos no Brasil a partir dessas legislações? Então, a partir da Emenda Constitucional 49, a gente já tinha, né, no Brasil, o FDG, que foi amplamente comercializado pelos novos institutos, as novas radiofarmácias industriais que foram colocadas que entraram no mercado. Em 2009, que eu coloco 2009, 2008, a gente teve a entrada do Lutece e do Atatat, que em vermelho diz respeito que ainda segue sendo monopólio da União. Em 2011, 2012, a gente começou a ver o surgimento dos geradores de germânio galho no mercado nacional, que permitem a produção in-house, que ainda não é regulada exatamente pela Anvisa, mas que vem sendo feito no Brasil desde 2011, 2012. Em 2016, 2017, a gente teve o cloreto de rádio, que é da Bayer, o Xofigo, e a microesferas de ítrio 90, comercializados no Brasil, mas de produção internacional. Então, são radiofármacos com meia-vida superior a 2 horas, mas que não são produzidos no Brasil, são importados, mediante importação. E 2018, 2020, a partir da evolução das legislações, e mais recentemente com a 451, a gente vê o Lutece PSMA entrando no mercado, o flúor PSMA e o flúor beta-bay também, esses dois de meia-vida inferior a 2 horas, então não fazem parte do monopólio, e bem recentemente, essa semana, para ser mais precisa, também por notificação simplificada, autorização de produção desses radiofármacos, feitos pela Anvisa, no âmbito da 451, galho 68 PSMA, galho 68 do Atatat e carbono 11 PIB. O que eu destaco aqui? Que a gente teve uma evolução e um amadurecimento das legislações, e um pouco alinhado com o que o Facuri falou anteriormente, a gente vê claramente que a evolução da legislação e a revisão da legislação por parte da Anvisa, no último ano, permitiu a entrada de novos radiofármacos de meia-vida inferior a 2 horas dentro do nosso mercado. Então, isso é uma visão, né, no meu entendimento, de que a legislação ela está alinhada com a necessidade do setor, nesse caso, permitindo com que novos radiofármacos sejam incorporados e a gente tenha uma evolução no mercado. Então, o que a gente tem visto é um mercado, de fato, crescente, né? As legislações se modernizando, então elas têm que acompanhar mesmo, e a gente tentar modernizar cada vez mais as legislações, e aí vem também a criação da Agência de Regulação Nuclear, né? Separando da CNEM, né? O CNEM é um instituto produtor e regulador atualmente, ao mesmo tempo, no nosso país, então isso veio de uma necessidade de separação, e a gente entra numa questão de... travou aqui.
sim, desculpem. De discussão também se a gente tem pessoal suficiente para acompanhar essas evoluções. Então, a gente tem formado pessoas, mas a gente precisa formar e absorver essas pessoas dentro do mercado nacional, também como propulsores dessa evolução. E qual é o tamanho desse mercado, né? Eu fiz uma pesquisa de um relatório do Markets e Markets com um Global Forecast para 2024. A expectativa é que a gente tenha a maior parte do mercado, quase metade do mercado mundial de radiofármacos e medicina nuclear dentro da América do Norte. Aqui na América Latina, a gente tem mais ou menos aí 5 a 10%, eu diria, do mercado mundial. E mais especificamente no Brasil, na América Latina, a expectativa era que em 2020 a gente teria 850 milhões de dólares o mercado, e em 2024 a expectativa é que esse mercado cresça quase que o dobro, tá? Para 1,53 bilhões de dólares. E esse mercado está relacionado ao crescimento tanto de radiofármacos diagnósticos quanto de radiofármacos terapêuticos. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento para as duas linhas de radiofármacos. Teve um artigo publicado na Nature Reviews recentemente, no ano passado, que mostra o número de publicações para a gente acompanhar um pouco o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de novos radiofármacos no mundo. A gente vê aqui o número de publicações relacionadas a radiofármacos terapêuticos. De 2010 a 2015, um número de publicações praticamente estável, enquanto a gente tem visto de 2010 a 2015 um crescimento bastante avançado de alfa-emissores no mundo. Então, a gente também tem a perspectiva de entrada de mais alfa-emissores no mercado de radiofármacos terapêuticos. O Markets e Markets colocou ainda como questões para o desenvolvimento desse mercado. Então, quais são os drivers, né? Quais são os delineadores desse desenvolvimento? Então, principalmente o aumento da incidência e prevalência de algumas condições, a utilização de alfa-radioimunoterapia para tratar câncer, iniciativas para produzir mais molibdênio, e aí eu destaco a questão da necessidade de reatores, né? No caso, reator multipropósito. O que é restritivo, né? Então, é a meia vida curta de alguns radiofármacos, e aí vem a questão que a nossa já é um monopólio já flexível para a produção desses radiofármacos. O que são as oportunidades? Então, o uso de radiofármacos em aplicações neurológicas e quais são os desafios, né? Então, aqui entra um tema bastante sensível, que são o corte, né, nos orçamentos hospitalares e o custo elevado de equipamentos. Isso aqui para desenvolvimento de mercado mundial, não estou falando somente de Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, com tudo isso que eu falei, né, então, se a gente fosse bater um martelo sobre a flexibilização do monopólio, quais são as questões que a gente eu acho que já estão bem resolvidas, e aqui no meu entendimento, no entendimento do usuário, quais que estão em andamento e quais que a gente ainda precisa pensar. Então, a primeira que eu acho que já estão bem definidas é que as nossas condições logísticas, elas são a favor para flexibilizar esse monopólio, a gente ter novas alternativas comerciais, né? Novos radiofármacos disponibilizados no mercado, e a gente tem uma experiência nacional e uma expertise e um material humano, cérebros capazes de serem absorvidos por essa flexibilização do monopólio. A gente tem material humano para esse mercado, tá? Então, isso tudo eu acho que já está bem resolvido e, no meu entendimento, já dá um encaminhamento para a flexibilização do monopólio.
O que a gente precisa avaliar, então, são as questões regulatórias. O Facuri levantou um pouco a questão da CENEM aqui e as legislações voltadas para a área nuclear, e a gente tem, o Anderson vai falar da Anvisa, os custos de produção e taxas, tá? A gente tem que lembrar que se a gente continuar importando material e a gente continuar importando radioisótopo, a gente vai ter um custo de produção, principalmente também relacionado aos impostos, bastante elevados. Então, assim, isso, você aumenta a oferta de material, mas você não aumenta o acesso, que o Facuri já abordou também. A necessidade de pesquisa e desenvolvimento nacional, né? Então, como que isso vai ser absorvido no âmbito nacional também? Como que, se vai continuar somente nos setores públicos, ou se a gente consegue fazer parcerias para fazer essa pesquisa e desenvolvimento. A gente tem um país que produz muitas patentes e que é capaz de produzir novos radiofármacos, ou se a gente só vai ficar fazendo o que as pessoas fazem fora, né? E o custo desses radiofármacos, né? Qual vai ser o custo que ele vai ter para o consumidor final, tá? Porque o custo, ele impacta diretamente na utilização. E o que eu acho que são os nossos calcanhares de Aquiles, né, para discutir a flexibilização do monopólio? Então, a primeira é a produção de radioisótopos, né? Se a gente vai continuar na dependência internacional disso, como que isso vai ser trabalhado? O acesso a esses novos radiofármacos, a quem que vai ser dado o acesso, né? A gente vai disponibilizar novos radiofármacos no mercado, primeiro, a que custo, que eu já falei anteriormente, mas além disso, quem vai ter acesso a esses radiofármacos? O SUS vai absorver isso? Né? Quem vai ter, de fato, acesso a essas novas tecnologias? Nós vamos quebrar esse monopólio para dar o acesso a quem? Né? A todos? Ou não? Somente aqueles que têm talvez uma condição mais privilegiada, e não somente do SUS, mas também dos convênios, né? Quais aqueles que vão ser cobertos? Qual vai ser a cobertura? Então, a gente precisa pensar nessa linha, né? E para que seja de fato um desenvolvimento não apenas tecnológico, mas um desenvolvimento tecnológico com vistas para aplicação à população de uma forma geral e benefício à população de uma forma geral. E, nesse contexto, vem a judicialização. A gente enfrenta na saúde pública a questão da judicialização da utilização de medicamentos, e isso pode vir para os radiofármacos também, né? E a judicialização, no meu entendimento, ela não gera acesso, né? Pelo caso, ela gera mais privilégio. Então, por isso que a gente precisa, de fato, discutir o acesso, porque enquanto a gente não tiver tudo isso muito bem regulamentado e dando acesso a quem de fato tem que ter, a gente vai ter judicialização, e dentro da judicialização a gente sabe claramente que muitas pessoas que não deveriam ter o acesso vão ter, enquanto outras que deveriam e não judicializam não têm o acesso. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente começa caminhando... Toda vez que eu falo de um tema polêmico, eu gosto de falar isso, a gente começa caminhando no túnel e não enxergando nada. À medida que a gente vai andando e amadurecendo, a gente começa a ver, de fato, uma luz, e essa luz vai clareando, e essa mesa aqui é um caminho para a gente poder chegar no que eu acho que vai ser o consenso e uma forma adequada para o nosso país. Deixei meus contatos e agradeço a atenção. Me desculpem se eu passei do tempo, que eu tentei monitorar aqui, mas acho que não muito. Obrigada. Nossa, muito obrigado, doutora Priscila. A senhora ficou dentro absolutamente da margem de tolerância, porque a gente teve tolerância, obrigada. Teve tolerância com o doutor Alessandro também, e não poderíamos fazer diferente com uma dama, né? Então, a senhora foi brilhante e parabéns pela sua exposição. Passo em seguida a palavra ao doutor Anderson Bezzali Montai, que ele é da Gerência de Avaliação de Produtos Biológicos da Anvisa. Seja bem-vindo, Anderson, e você tem 20 minutos para a sua exposição. Grande abraço, amigo. Ok. Todos estão me ouvindo e vendo a minha apresentação? Sim. Tem que compartilhar a tela aqui.
A apresentação também está visível? Sim. Ok, perfeito, podemos iniciar. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa tão rica discussão envolvendo o setor de medicina nuclear e, consequentemente, os radiofármacos. Agradecer também à Abidan pelo convite, na figura do Dr. Celso. Muito obrigado. Agradecimentos também para a própria Anvisa, que me indicou, né? Me sinto honrado de estar aqui participando da discussão junto com todos vocês. E agradecimento também aos demais palestrantes e ao doutor deputado Irã. Pois bem, então nós vamos começar aqui falando um pouco do tema que me foi sugerido, da modernização na regulação que abrange o setor de medicina nuclear, obviamente que também envolve a regulação dos radiofármacos, né, na parte que cabe à Anvisa. Como muitas partes já foram abordadas pelo Dr. Facuri e pela doutora Priscila, eu vou tentar fazer uma apresentação mais otimizada, de forma que nós tenhamos tempo para um debate que eu entendo que seja bastante enriquecedor. Bom, primeiramente, não podemos deixar de falar que existe uma interface de regulação entre a Anvisa e a própria CNEM, onde foi exposto pelo Dr. Facuri, que inclusive nós tivemos a oportunidade de fazer reuniões de aproximação e discussão de temas importantes há poucos dias. Lembrando que a Anvisa, ela tem a regulação no que tange as questões sanitárias, né, de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. No caso dos radiofármacos, não deixa de ser igual, e a CNEM fica mais na questão da radioproteção. Esse aqui é o fluxograma hoje presente na Anvisa. Eu só quero deixar claro, não vou passar por todo ele, porque é muito extenso, mas é interessante frisar que são 3 áreas que são responsáveis pela regulação de radiofármacos dentro da Anvisa. Nós temos, e que são ligadas a 3 diretorias distintas, né? Então, nós temos, por exemplo, a GGMed, que é a Gerência Geral de Medicamentos, que é a gerência onde eu trabalho, né, com radiofármacos, na questão do registro sanitário, e ela pertence à 2ª diretoria. Nós temos a 4ª diretoria, onde fica a Gerência Geral de Fiscalização, mais especificamente tem uma coordenação dentro dela, que é responsável pelas boas práticas de fabricação, né, fiscalização, entre outras questões de autorização de funcionamento. Fica dentro da Gerência Geral de Fiscalização. E a 3ª área, que também tem interface com o tema, é a Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde, né, que fica subordinada à 5ª diretoria. É importante frisar isso, porque muitas vezes as empresas acham que é tudo dentro de uma única área na Anvisa e direcionam os temas equivocadamente, mas são 3 áreas distintas. Essa parte da linha de regulação da Anvisa, eu acho que foi bem exposta pela Priscila. Eu vou passar bem brevemente aqui. Houve, sim, aquela questão da emenda constitucional 49 de 2006, com a regulação do serviço de saúde aqui, da prática de medicina nuclear pela RDC 38, veio as RDCs de registro de boas práticas. As RDCs aqui mencionadas, que é a 6670, elas foram apenas de extensão de prazo, e aqui eu só gostaria de frisar que que de 2009 a 2015 foi um período de adaptação, tanto do mercado quanto da Anvisa na regulação de radiofármacos. Nós temos que observar que os radiofármacos, diferente dos demais medicamentos, não eram regulados por questões de registro, por exemplo, como medicamentos, antes de 2009. Então, 2009 foi realmente um marco, tanto para registro quanto para as boas práticas. Então, teve toda uma adaptação da indústria no sentido de adaptar as boas práticas de fabricação, fazer adequações nas suas plantas fabris, melhorar o sistema de garantia da qualidade, entre outros fatores
inerentes. Da mesma forma, veio essa novidade para o setor da necessidade de registro sanitário, né? E um dossiê de registro sanitário não é uma documentação simples, é uma documentação complexa que exige uma série de estudos. E aqui eu marco como 2015 o verdadeiro ponto inicial, na minha visão, da regulação, porque foi aqui que nós tivemos conhecimento do número de processos de registro que existiam, de medicamentos que existiam no mercado e estavam aptos a ser comercializados. E aqui no final, eu frisei aqui a 263, que veio sanar um difícil problema que nós tivemos no passado, que era o problema dos medicamentos sem o devido registro sanitário, que ia contra a Lei 6360 de 1976. Né? Então, com a RDC 263, nós conseguimos resolver esse problema, e com a RDC 451 de 2020, juntamente com as INs, nós viemos modernizar a antiga RDC 64. Então, aqui, durante esse período, outro ponto importante de se mencionar foi justamente esse processo regulatório que a Anvisa ela fez conjuntamente com o mercado. Então, foi um processo muito amplo, de transparente discussão com todas as companhias, com o setor regulado, foi feita consulta pública, teve reuniões virtuais com as entidades reguladas, com as empresas, e, por fim, nós tivemos a nova resolução, que entrou em vigor em fevereiro de 2021. Então, se nós pudéssemos fazer uma comparação do cenário de regulação antes e depois, nós temos um cenário de autorização de mercado, onde se exigia toda a documentação necessária para registrar um produto, né? E nós tínhamos a figura ainda dos dados de literatura. E hoje nós temos a figura de toda a documentação também para alguns. O dado de literatura continua, no entanto, essa lista ela foi atualizada e ela pode ser alterada também, essa é uma novidade, e o procedimento de notificação, que facilita muito a disponibilização de novos radiofármacos por um procedimento simplificado dentro da Anvisa. Né? Então, nós podemos dizer que a regulação hoje para registro de radiofármacos feito por indústrias ou importado por importadoras é mais flexível. A notificação, ela foi estabelecida no seu artigo 6 da RDC 451 de 2020, e nós temos aqui, né, alguns critérios que são necessários para que essa notificação ela possa ser aceita pela Anvisa. Né? Então, alguns deles comercializar na sua forma radiomarcada, né, ter a prescrição para paciente específico pelo médico nuclear, não exceder um certo número de prescrições por semana por unidade fabril, não pode existir um produto já com registro no mercado para que a notificação seja aceita, tem que ser produzido no Brasil, né? Tem que ser cumpridora de GMP, autorizada pela CNEM e possuir laboratório de controle de qualidade próprio. Dessa forma, outra comparação que eu gosto de fazer qual que é o cenário que nós tivemos aqui de 2009 a 2020. A maioria dos radiofármacos que estavam disponíveis no mercado não possuíam o registro formalizado na Anvisa, o que é, inclusive, um preceito legal pela 6360. E, atualmente, a grande maioria dos radiofármacos já possui essa autorização de mercado. E não é mais possível, hoje, uma empresa pleitear um registro sem os preceitos técnicos presentes na 451 de 2020. Só saliento que são pouquíssimos produtos que ainda estão no mercado sem registro devido ao processo de recursos administrativos na Anvisa, certo? E isso vai ser resolvido, acreditamos, ainda esse ano. Mais uma comparação de cenário do antes e o depois aqui. Nós tínhamos 68 produtos sem autorização, né, o registro sanitário, e atualmente nós temos 41 radiofármacos com registro, 6 produtos estão na questão do recurso administrativo, esperando decisão das esferas superiores da Anvisa
para se estabelecer se vão ganhar registro ou se vão ser descontinuados, né, retirados do mercado. E temos a novidade de 5 produtos que receberam a notificação pelo procedimento já imposto pela nova resolução 451, né? Dentre esses produtos que nós recebemos, nós temos que considerar que uma resolução que tem menos de 6 meses de vigência já nos trouxe vantagens, né? Já disponibilizou à sociedade novos radiofármacos. Temos aqui o PSMA marcado com Flu 18, o PSMA marcado com galho, o DOTA marcado com galho e o PIB carbono 11, como também foi já exposto pela doutora Priscila. Então, esses produtos, eles já estão regularizados frente à vigilância sanitária via o procedimento de notificação, o que, no nosso ponto de vista, já demonstra que a resolução está atualizada com a realidade do mercado, com a necessidade do mercado, fazendo com que ela já seja mais flexível e moderna, se assim poderíamos dizer, do que a anterior. No atual cenário, nós temos que, da área de radiofármacos, né, nenhuma aplicação está esperando, né, para a análise, ou seja, nós estamos com a fila zerada, não há mais fila. Todas as aplicações submetidas até maio de 2021 já tiveram a sua primeira manifestação técnica feita, ou seja, em termos de celeridade, nós estamos bastante céleres aos radiofármacos. Se uma empresa quiser peticionar um dossiê de registro hoje, a manifestação técnica para, geralmente, exigência, né, para mostrar mais documentos, ela é feita de forma bastante célere. Em torno de 60 dias, eu poderia dizer que hoje, um processo entrando já teria sua manifestação técnica realizada. E o atual cenário, né, de registro, nós temos uma nova resolução, que está em linha, né, com as especificidades dos radiofármacos. Temos também nenhum radiofármaco, dossiê de radiofármaco está esperando, né, uma revisão técnica. A maior parte dos produtos no mercado já estão com a autorização de mercado, né, o dossiê o número de registro publicado em DOU. Em breve, nós vamos... em breve, todos os radiofármacos serão, né, possuirão registro ou serão notificados, só estão faltando aqueles 6 pendentes, e também em breve nós publicaremos um perguntas e respostas para clarificar várias dúvidas da RDC 451 de 2020, né, de forma a dar mais transparência ainda ao setor regulado. Discussões que ainda estão em andamento, e aqui eu acredito que esteja o grande ponto, né, o calcanhar de Aquiles, aí, como a Priscila falou, da modernização na regulação, que é justamente o conceito in-house. Esse conceito ele precisa ser discutido, ele vem trazer, conjuntamente com outras medidas, como, por exemplo, a própria PEC 517 de 2010, né, caso venha quebrar o monopólio, ele vem trazer melhorias, pode trazer melhorias. A 451 já trouxe, e o conceito in-house, que seria a revisão das resoluções 38 e 67, de responsabilidade da GGFIS e da GGTES, conjuntamente, ele vem trazer, pode trazer, e com certeza trará, melhorias tanto no planejamento do serviço de saúde, quanto na maior possibilidade de incorporação de novos radiofármacos ao portfólio, e também questões logísticas, etc. E se nós agregarmos a isso ainda a proposta do reator multipropósito, quebra do monopólio e uma regulação atualizada e flexível, nós teremos, com certeza, um grande crescimento aí da medicina nuclear brasileira. Agradeço a atenção e acredito agora a gente pode abrir para maiores discussões. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Anderson. Eu queria fazer algumas considerações, se vocês me permitem, para dar algumas informações a respeito da nossa PEC 517 de 2010. Essa PEC, como vocês veem, já transita no Senado e na Câmara há 11 anos.
E eu acho que já não era sem tempo de nós começarmos a discutir para tentar quebrar esse monopólio. Como já se disse aqui, é um dos fatores, não é, Priscila? É um dos fatores que dificulta a ampliação do acesso a terapias, não só de câncer, mas terapias de várias especialidades médicas, o acesso de pessoas, principalmente as pessoas usuárias do nosso Sistema Único de Saúde, né? O governo brasileiro, através do GSI, fez uma reunião conosco, nós participamos, o presidente da Comissão de Seguridade Social, o Dr. Luizinho, que é deputado médico do Rio de Janeiro, foi secretário de Saúde do Rio, o general Peternelli, que é um colega deputado muito ativo, e o governo, através do GSI, foi uma reunião do general Heleno, e nós, e vários representantes do setor, e o governo brasileiro se manifestou extremamente interessado e a favor de flexibilizar a comercialização e utilização de radiofármacos para pesquisa e uso médico, e ampliar, que hoje, como se disse, todos sabem que só é permitido o uso de radioisótopo de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Quer dizer, nós precisamos flexibilizar esse setor. Isso gera... Eu sou de um estado, vocês viram nesses mapas que foram apresentados aí, o acesso à radioterapia, eu vou falar aqui, puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, para a nossa realidade. Tem muitas pessoas que não conhecem a realidade do que é o norte do nosso país. Aqui no nosso estado de Roraima, eu sou médico aqui há 40 anos, quase 40 anos, 39 anos, nós não temos aqui nem rádio nem braquiterapia. Vocês acreditam nisso? Quer dizer, todas as pessoas... Vou dar um exemplo de tratamento de câncer de mama. Em homenagem aí ao outubro, vamos ter aqui o Outubro Rosa, e nós restringimos o acesso das mulheres que são acometidas e que morrem muito, mulheres jovens, que morrem muito desse tipo de câncer, que aqui ainda é dado um diagnóstico, o acesso é difícil, o diagnóstico não é um diagnóstico precoce, o que aumenta o risco de morte dessas mulheres. Tem muitas mulheres jovens que têm metástase, e é um câncer que dá metástase muito precocemente, e nós terminamos condenando essas mulheres à morte aqui no nosso estado por conta de falta de acesso. Não precisa nem dizer para vocês da dificuldade que se agudizou, se acentuou por conta da pandemia, que nós vamos ter mais um desafio, não é, Anderson, Facuri, Priscila e todos que nos acompanham? Vocês sabem que, durante o período de pandemia, o acesso a terapêuticas e tratamentos eletivos foi extremamente restrito. E isso parece até que as pessoas só morrem de Covid, mas não. As pessoas continuam morrendo de várias patologias que foram negligenciadas e que foi dificultado o seu acesso por conta de um estrangulamento do nosso sistema de saúde, seja ele no Sistema Único de Saúde ou na saúde suplementar, que hoje atende aí cerca de 48 milhões de usuários. Muito bem. A nossa comissão, nós trabalhamos muito para que o presidente Arthur Lira tivesse a sensibilidade, como teve, de instalar a comissão especial. Ele instalou a comissão especial. Agora, nós estamos aguardando a indicação dos membros da comissão. A comissão ela é composta de 34 membros, né? E nós temos já indicados 9 membros. E eu espero que, a partir de segunda-feira, quando nós vamos voltar às atividades do Congresso Nacional, os partidos indiquem os nomes dos membros, para que nós possamos compor o mais rápido possível essa comissão, para começarmos a fazer discussões através de audiências públicas, que certamente todos os entes interessados nesse setor, sejam eles de pesquisa, sejam eles entidades governamentais ou não, com interesse na matéria e com expertise na matéria, vão lá nos auxiliar para que nós possamos fazer um relatório
que venham ao encontro desses objetivos que foram tão bem colocados aqui. E eu vou dar aqui uma informação para vocês sobre quem já são os membros indicados nessa comissão. Nós temos lá o doutor Luiz Antônio Teixeira, que eu chamo de doutor Luizinho, que é nosso colega médico, do Progressista Rio de Janeiro, o doutor Luiz Ovando, também, que é médico do Mato Grosso, General Peternelli, eu, Pedro Westphalen, que é médico do Rio Grande do Sul, Jandira Fegali, Jandira Fegali do Rio de Janeiro, Elton Prado do PROS de Minas Gerais, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, doutora Carla Dixon, que é médica também do PROS do Rio Grande do Norte. Esses são já os membros que já foram indicados para essa comissão. Até numa conversa que nós tivemos, eu e o general Peternelli, que nós nos envolvemos mais na questão de solicitar ao presidente que instalasse essa comissão. O general Peternelli até me solicitou que eu fosse o relator, mas eu acho que não serei o relator, porque eu estou muito envolvido com relatorias muito complexas e que me tomam muito tempo. Eu acho que eu sacrificaria um pouco a tramitação do projeto por falta de tempo. Eu acho que o general pode ser, ele é uma pessoa muito preparada, eu acho que ele pode, a gente vai recomendar que ele seja o relator, mas nós vamos estar lá para ajudar. Mas eu também, ao lado disso, a Priscila colocou que nós precisamos estimular também a pesquisa no nosso país, porque nós somos ainda importadores, nós não produzimos nada de molibdênio no nosso país, então isso é um absurdo. Um país riquíssimo em recursos naturais. Nós temos aqui no nosso estado nióbio, vanádio, um monte de materiais nobres e alguns materiais radioativos, como o urânio aqui, que não são explorados. Enfim, nós precisamos destravar essas questões. Nosso país é muito rico, mas eu acho que por uma pressão dos países ricos, a gente, por uma política indigenista e ambientalista meio míope, a gente termina não explorando nossas grandes riquezas, principalmente também nessa área. Eu tenho um projeto, não é meu projeto, o projeto é da ex-senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, esse projeto estava parado na Câmara quando eu assumi a Comissão de Seguridade Social, eu presidi no mandato anterior, é o projeto de pesquisas clínicas, que é um projeto 7082, que, diferentemente de outros países desenvolvidos no mundo, dos BRICS, por exemplo, nós temos um marco legal para a pesquisa clínica. Nós somos um dos únicos países que temos 2 estágios éticos e um estágio técnico, que são CEP, CONEP e Anvisa. E nesse projeto a gente transformou esses 2 estágios éticos em um só. A CONEP ficou apenas como um órgão recursal. Estabelecemos prazos mais adequados, negociados, obviamente, com a Anvisa, e a possibilidade também de diminuirmos esses prazos para a concessão de autorização de protocolos de pesquisas clínicas multicêntricas para metade do tempo, se for pesquisa de interesse do governo brasileiro e do Sistema Único de Saúde. E esse projeto nós conseguimos aprovar na Comissão de Seguridade Social, o projeto já tramitou na casa, ele está agora na CCJ, e o relator, o deputado Áureo, já está com o relatório pronto. Eu acredito que daqui 1 ou 2 semanas nós possamos votar esse projeto. Esse projeto ele volta para o Senado porque ele teve algumas alterações no texto que veio do Senado, então ele tem que voltar para o Senado para uma nova tramitação. Mas a gente elaborou um texto muito adequado, pareado com os marcos legais de pesquisa clínica no mundo, e com isso nós vamos, a finalidade é melhorar o acesso a novas terapêuticas, novos fármacos, principalmente que são utilizados em doenças raras, a tratamento de cânceres de difícil tratamento, estabelecendo um prazo de fornecimento desses fármacos durante o pós-estudo. Enfim, eu acho que nós modernizamos esse marco e nós vamos, com a aprovação também do PL 7082, fomentar mais investimento na área de pesquisa no nosso país, em que a gente inclui também nesses processos de fabricação dos radiofármacos com meia-vida superior a 2 horas.
Infelizmente, nós temos um plano de expansão da radioterapia no nosso país e há pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás não, há quase 2 anos, a empresa que ganhou a licitação para instalar 8 aceleradoras de radiobraquiterapia em 8 estados brasileiros, essa empresa teve problema, essa empresa não conseguiu entregar as obras e aqui no nosso estado eu trouxe para cá uma unidade do Hospital de Amor de Barretos e como nós estávamos com essa obra em andamento, nós íamos ter um ciclo completo de tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e diagnóstico precoce. E nós ficamos com esse setor de tratamento radioativo parado. Nós estamos com essa obra parada aqui há quase 2 anos, não é só aqui, em 8 estados do nosso país, já denunciei isso ao Ministério Público Federal, a todos os ministros. O ministro Queiroga esteve aqui no nosso estado para inaugurar o nosso Hospital de Amor, onde eu levei naquela ocasião para mostrar o bunker está pronto, a obra com quase 50% pronta e, infelizmente, a gente continua aqui por conta de dificuldades jurídicas, porque temos que fazer aqui uma perícia e essa coisa está na justiça, negando acesso às pessoas a esse tipo de tratamento, a um ciclo completamente de câncer, que é uma doença que não sou eu que digo, é a Organização Mundial que diz que a partir de 2030, que é uma data emblemática para nós, a maioria das pessoas desse mundo não vai mais morrer só de doenças cardiovasculares, e sim vai morrer mais de cânceres. Eu diria que a grande maioria de pessoas da minha idade e mais avançadas, se nós chegarmos até lá, que eu já estou aqui de meio-dia para tarde, mas eu acho que a minha chance de morrer de câncer é muito grande, então eu me preocupo muito, até tenho tentado legislar em causa própria e procurar estabelecer marcos legais que possam facilitar o acesso das pessoas a essa doença que causa tanto sofrimento à humanidade de um modo geral. Então, eu queria aqui reforçar a honra, o prazer de ter sido convidado para participar desse debate tão esclarecedor, já convidar antecipadamente a todos vocês para participarem das nossas audiências públicas, quando nós abrimos o trabalho e apresentamos o plano de trabalho da nossa comissão especial, para que vocês nos ajudem o Parlamento brasileiro a construir um marco legal mais moderno, já não é sem tempo. Imaginem uma PEC que ela está tramitando há 11 anos no Congresso Nacional. Eu acho isso meio absurdo. Então, nós precisamos recuperar esse tempo perdido e nós contamos lá com vocês, em nome do nosso presidente Arthur Lira, em nome da nossa comissão. Eu tenho certeza que a participação de vocês todos e todos os entes que têm interesse na formulação desse marco legal mais adequado para facilitar o acesso da indústria a radiofármacos, que são importantes no diagnóstico, na terapêutica, não só de tratamento de câncer, mas um sem número de doenças, que a gente possa realmente ajudar o nosso país a ficar cada vez mais moderno e competitivo nesse setor. E a gente vai, além de mitigar o sofrimento das pessoas, nós vamos facilitar a instalação de novas empresas, gerar renda, gerar trabalho, gerar saber, e eu acho que é isso que o nosso país está precisando. Então, eu quero agradecer aqui ao Celso o convite de participar, a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a honra de participar desse evento, e nós estamos lá, à disposição de vocês. O meu gabinete é 478, aquilo que vocês precisarem, vocês terão lá um deputado com uma pequena capacidade de ajudar, mas que vou ajudar com todo entusiasmo, com que eu me propus a fazer quando, depois já dos 50 anos, me meti nessa loucura que é ser político no nosso país. Eu gostava mais de ser médico, só porque médico todo mundo diz, olha, o doutor Irã é um cara bacana. Quando é político, esse doutor Irã é ladrão, sem vergonha, não sei o quê. É só assim, são esses adjetivos que a gente recebe quando a gente o Facuri fica rindo. Mas é verdade, Facuri, que coisa. Quando eu estou aqui dentro da minha clínica, todo mundo me adora. Quando eu saio daqui, é uma confusão. Meu Deus do céu.
Mas, olha, eu estou aqui, isso é só para descontrair. Um grande abraço a todos vocês. Eu espero aí que o nosso coordenador desse evento, Celso, me libere, porque o Celso ainda tem que correr lá no aeroporto antes de ir para Brasília, de receber um número grande de vacinas, porque aqui nós temos um mundo de pessoas em situação de vulnerabilidade, porque aquele governo sanguinário aqui do lado, aqui da Venezuela, tem nos mandado uma imigração desenfreada, um monte de gente aqui aglomerada nos abrigos, nas ruas, em obras abandonadas. Até a nossa radioterapia ela está sendo utilizada como abrigo de venezuelanos, e eles, obviamente, isso é uma matéria-prima para transmissão viral. Então, o ministro Quiroga tem nos encaminhado vacina para que não falte imunobiológico aqui, a gente deve tentar controlar a transmissão viral, e nós chegamos a um objetivo muito adequado aqui. Nós estamos vacinando agora já pessoas aqui de 18 anos sem comorbidade. Eu tenho que correr para lá para receber essas vacinas, enfim, fazer um trabalho direcionado a essas pessoas mais vulneráveis aqui do nosso estado. Muito obrigado a todos, e foi uma honra para mim. Obrigado pela aula que recebi aqui. Eu tenho certeza que eu saio daqui um pouco mais preparado para discutir essa questão na nossa comissão especial. Vejo vocês por lá. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Se cuidem. Meu querido amigo da Anvisa me deu um grande abraço do presidente Barra, que é meu colega motociclista, e um excelente final de semana a todos vocês, um excelente dia, muita saúde para todos. Deputado, é Celso Cunha, eu estou sem vídeo, infelizmente, alguma coisa aconteceu, quero agradecer aí a sua fala, né? Agora o moderador liberou. Esse moderador não gosta de mim, toda vez que eu entro ele fecha meu vídeo, eu vou dar um jeito já nisso, né? Gente, olha, muito obrigado, deputado, e foi extremamente elucidativo. Obrigado, Facuri, Anderson, doutora Priscila. Assim, lhe garanto uma coisa, o mercado está ansioso pelo resultado, né, desse trabalho no Congresso. Isso vai ajudar muito a dinamizar o setor, né? E a sua aflição, né, lá no seu estado, né, que é muito maior do que em todo o resto do país, a gente não tem dúvida, né, mas ela tem se estendido a todo o país, né, e esse momento da pandemia, isso tem ficado claro, né, para quem trabalha na ponta, para quem está lá nas clínicas tendo que atender, né, e os órgãos reguladores também, não está sendo fácil para nenhum deles. Então, essa discussão, né, sobre a flexibilização desse monopólio, ela é muito bem-vinda, e eu diria que essa fruta já caiu do pé e precisa, né, começar a brotar, porque o tempo já foi mais que suficiente para discutir no mercado, né? Lá na casa lá no Congresso tem um tempo próprio, né, necessário. E muito obrigado aí pelo seu tempo, a disponibilidade de estar com a gente aqui. Muito obrigado, Celso. E, assim, também, não me leve a mal, mas a sua imagem não nos faria tanta falta, mas se faltasse a imagem da Priscila, aí sim a gente ia reclamar. Agora você não. Podia ser só áudio mesmo. Nossa, brincadeira. Celso, um grande abraço. Priscila, um abraço. Desculpa a brincadeira aí. Facuri, um abraço. Que isso. Obrigado, deputado. Um abraço a vocês. Tchau, Muito obrigado aí. Até lá. Obrigada. Tchau.